Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula, iremos resolver alguns exercícios para ajudar na fixação e esclarecendo alguns detalhes do conteúdo. Vamos lá? Exemplo 1. Sobre os controladores programáveis, é correto afirmar exceto. São vastamente empregados no controle lógico de processos, gerenciando as variáveis de entrada e definem ações de controle e operação do processo. Surgiram em função das necessidades da indústria automobilística. Letra C. Foram desenvolvidos em 1950 com grande versatilidade de programação, porém apresentavam difícil atualização. Os controladores programáveis vêm sendo aperfeiçoados constantemente a fim de atender suas diversas aplicações atuais em automação de processos. Neste caso, a resposta correta é a letra C. Pois vejam que em nosso caderno didático, na página 16, o autor informa que em 1968, a General Motors desenvolveu o primeiro CLP, com grande versatilidade de programação e fácil utilização, o qual vem sendo aperfeiçoado constantemente a fim de atender suas diversas aplicações atuais em automação de processos. Exemplo 2. A evolução dos controladores programáveis pode ser dividida em 5 gerações. Sobre ela, é correto afirmar que, na primeira geração, a programação era feita em assembly, exigindo do programador o conhecimento parcial do hardware do equipamento. Letra B. Na segunda geração, surgiram as linguagens de nível médio, entretanto faltavam programas para converter em linguagem de máquina o programa desenvolvido pelo usuário. C. Na terceira geração, os CLPs ainda eram arcaicos e não possibilitavam a conexão a teclados ou programadores portáteis. D. Na quarta geração, os CLPs apresentavam entrada para comunicação serial, possibilitando sua programação diretamente de um computador. O software de programação instalado no computador permitia, além da programação e transferência do programa CLP, testar o funcionamento do programa. Neste caso, a resposta correta é a letra D, pois vejam ainda na página 16 do caderno didático que na primeira geração era necessário o conhecimento completo e não apenas parcial dos CLPs. Na segunda geração, surgiram as linguagens de nível médio, com programas para converter em linguagem de máquinas, o programa desenvolvido pelo usuário. Não faltavam programas. Já na terceira, os CLPs apresentavam sim entradas de programação permitindo sua conexão a teclados ou programadores portáteis. Exemplo 3. São vantagens dos controladores lógicos programáveis, exceto maior confiabilidade e flexibilidade, capacidade de comunicar-se com outros dispositivos, utilização de amplo espaço ou fácil programação e reprogramação. A resposta correta para essa questão é a letra C, pois o CLP veio com a finalidade de diminuir o espaço e não ocupar mais espaço ainda. Podemos confirmar na página 17 do caderno didático, que cita todas as vantagens do CLP, tais como maior confiabilidade e flexibilidade, utilização de menos espaço, consumo de menos energia, fácil programação ou reprogramação, reutilizável para outros processos, maior rapidez na elaboração dos projetos e a capacidade de comunicar-se com outros dispositivos. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 4. Acerca das saídas digitais utilizadas nos CLPs, assinale a alternativa incorreta. As saídas digitais são as mais utilizadas em CLPs devido à sua simplicidade, uma vez que poderão assumir somente duas situações, acionada e desacionada. B. Quando a saída digital está acionada, essa se comporta como uma chave aberta, energizando o dispositivo atuador. Letra C. Quando uma saída digital está desacionada, essa se comporta como uma chave aberta, desenergizando o dispositivo atuador. Letra D. Quando uma saída digital está acionada, essa se comporta como uma resposta
uma chave fechada, energizando o dispositivo atuador. Resposta para essa questão é a letra B, pois vejam que na página 25 do caderno didático, que quando uma saída digital está acionada, essa se comporta como uma chave fechada, energizando o dispositivo atuador e não como uma chave aberta, conforme descrito na alternativa. Exemplo 5. A linguagem ladder se tornou uma das linguagens mais empregadas pelos fabricantes de CLP. São funções básicas dessa linguagem, exceto função FF, normalmente aberto, ou em inglês NO, função NF, normalmente fechado, função E, em inglês END, função OR, em inglês OR. Nessa questão, pessoal, a resposta correta é a alternativa A, pois a função normalmente aberta é conhecida como NA, ou em inglês NO, que significa Normally Open. Exemplo 6. Elaborar um circuito lógico em linguagem ladder, onde seja utilizada uma botoeira, normalmente aberta NA, e não retentiva, que acenda uma lâmpada que deve permanecer ligada após soltar a botoeira. Para desligar, use outra botoeira normalmente fechada. Neste exemplo, vamos por passos. O primeiro é utilizar uma botoeira que acenda uma lâmpada. Pronto. O segundo é que essa botoeira seja retentiva e que deva permanecer ligada após ser solta. Ok, neste caso, basta fazermos o selo, que nada mais é que um contato normalmente aberto da carga que, ao ser acionada, fecha o contato e passa a ficar energizada. E por último, iremos inserir uma outra botoeira para desligar. Neste caso, colocamos um contato fechado antes da alimentação dos outros contatos, para que, ao ser acionado, interrompa o fluxo total do circuito. Então, pessoal, acabamos de encerrar nossa aula e espero que tenham gostado. Caso tenham dúvidas ou se vocês tiverem curiosidade sobre outras questões nestes temas, peço por favor que se manifestem nos fóruns. Vocês também podem pesquisar sobre esses temas em livros ou na internet, pois existe uma grande quantidade de exercícios de programação em ladder que são ótimos de fazer e que nos motivam ainda mais sobre esse assunto. Abraços a todos e até a próxima!